Olá pessoal, seja bem-vindo ao meu canal, a mais uma aula de PHP, Francisco por aqui. Quero pedir para vocês se inscreverem no canal, deixar seu like, beleza? Pessoal, na última aula, eu vou usar essa pasta aqui, ó, buscando e editando. Na última aula, nós fizemos essa aula aqui, ó, onde a gente pesquisa a pessoa pelo nome, tá? Eu vou clicar aqui no pesquisar e vai me mostrar todo mundo que a gente tem no nosso banco de dados. Tem a Maria José, Francisco, Filomena e Ricardo. Ou também eu poderia também só colocar uma parte do nome, por exemplo, colocar aqui Fran, só Fran, ele ia me achar só o Francisco, beleza? Então, na última aula, nós fizemos essa página em PHP, onde a gente faz essa pesquisa. A gente pesquisa os nomes em uma tabela do banco de dados do MySQL. Essa tabela aqui, pessoal, é essa tabela bem aqui, ó. Eu estou aqui no MySQL, eu uso o Workbench, tá? Eu estou com o meu banco de dados vidas e a tabela de cadastro aqui, onde eu tenho os dados de algumas pessoas fictícias, uns endereços aqui só para ilustrar mesmo, tá? Essa aula, que eu já falei, a gente já fez, tá? Eu tenho uma aula antes dessa, eu já tenho ensinando como fazer essa pesquisa. O interessante aqui é que a gente pesquisa e ele fica na mesma página, ó. Ele não vai para outra página, essa pesquisa, entendeu? Então, se eu tivesse vários nomes, ele ia mostrar todos aqui embaixo, tá? E eu clicando no pesquisar, ele já mostra todo mundo que está no meu banco de dados. Tranquilo? Beleza. Então, o que a gente vai fazer aqui agora? Quando eu pesquiso o pessoal, né, as pessoas que estão cadastradas, eu preciso acessar os dados dessas pessoas. Mas o que eu vou fazer aqui? Eu vou acessar para editar os dados dela, para ver os dados, mas também para ir para editar, ou seja, por aqui, pela minha plataforma, pela minha página aqui, PHP, eu vou acessar a cada um deles e, tipo, salvar, atualizar alguns dados, por exemplo. Então, quando eu clicar aqui em Maria José, ele tem que ir para uma tela, entendeu? E tem que me trazer todos os dados da Maria José, somente dela, não quero mais dos outros, tá? E aí eu posso fazer uma atualização, editar e salvar, ou apenas consultar os dados dela, entendeu? Então, nessa aula a gente vai fazer isso, a gente vai aprender, né, dando sequência à aula anterior, a gente vai aprender a fazer isso, a vir aqui e buscar esses dados que estão aqui, para a gente poder fazer uma edição, tipo, se eu quisesse mudar aqui a cidade dela, o endereço, entendeu? Então, vamos começar a brincadeira. Perceba aqui, ó, perceba que quando eu clico por exemplo, eu vou clicar aqui no Francisco Antônio. Perceba que ele manda para uma página em PHP aqui, ó, chamada edita.php, e ele manda um ID, tá? O ID da pessoa que a gente clicou, o ID dele é 2, tá? Se a gente vir aqui, ó, ID2 é do Francisco Antônio, ele manda o ID. Então, é a partir daqui que a gente vai começar a desenvolver a nossa página edita, porque a gente precisa mandar, criar essa página edita.php para mostrar esses dados, beleza? Então vamos começar. Lá quando a gente desenvolve aqui a pesquisa, quando eu clico na pesquisa, ela já está configurada, tá? Para mandar pelo método get o ID para esse arquivo chamado edita. Tranquilo? Acho que não ficou nenhuma dúvida não, né? Então beleza. Então vamos abrir aqui o nosso Visual Code, tá? Vamos começar a fazer aqui. Eu vou abrir só o localhost aqui novamente e vou deixar aqui porque a gente vai salvar dentro disso aqui, ó, buscando e editando, tá? Dentro dela eu tenho só o pesquisar, então a gente vai precisar mais de 2 páginas para poder fazer essa nossa missão, tá? Primeiro arquivo que a gente vai fazer aqui é o edita.php, certo? Que a gente vai precisar trazer esses dados na tela. Vamos buscar trazer para a gente poder editar eles e salvar novamente. Então, vou abrir aqui um new test file, tá? A linguagem, vou passar aqui a linguagem PHP, tá? Vamos precisar trabalhar com PHP. E vou abrir toda a estrutura básica do HTML para rodar bem. Então, vou colocar uma exclamação e vou dar um Enter. Ó. Ele já traz toda a estrutura básica do PHP. Vou botar PTBR aqui. Tá? O título da página do HTML, o title dele, a gente vai botar assim, ó, vamos colocar editar dados, tá? Editar dados, beleza, editar dados, tá? Feito isso, vamos começar a desenvolver aqui dentro do Buddy, vamos começar a desenvolver o código, tá? Em PHP. Beleza, então vamos lá. Primeiro eu vou abrir aqui a tag, né? Vou abrir a tag do PHP, tá? Vou abrir aqui a tag do PHP e também eu já vou fechar essa tag, tá? Fechar a tag. Beleza? Para a gente começar. Primeira coisa, se a gente vai acessar o banco de dados aqui, para pegar essas informações, então eu preciso o quê? Eu preciso criar, tá? Eu preciso criar conexão, ou seja, eu preciso conectar ao banco de dados, tá? Se eu não me conectar ao banco de dados, se eu não conectar ao banco de dados MySQL, nada feito, entendeu? Beleza? Tranquilo. Então para a gente fazer a conexão com o banco de dados, a primeira coisa que eu vou criar é uma variável chamada com, tá? Vou criar a variável com, que é a variável de conexão. Para ela eu vou passar a função MySQLi, tá? Vou passar para ela MySQLi, connect, tá? E vou abrir parênteses, fechar parênteses, ponto e vírgula, e aqui dentro também vou abrir aspas. Para quê? Para me começar a colocar a parte aqui que eu vou fazer a conexão. Essa conexão ela vai ser no localhost, tá bom? Localhost. Depois eu vou acessar o usuário root, tá? Usuário root lá do meu banco de dados. Depois eu preciso mostrar qual é a senha desse meu usuários e depois eu preciso mostrar o banco de dados que ele vai acessar. O banco de dados se chama vida, beleza? Então, basicamente aqui eu criei a minha conexão com o banco de dados, beleza? Provavelmente está funcionando certinho, não deu nenhum erro. Aí você pode também ir salvando, tá? Você pode ir salvando e verificando se está dando erro. Vamos salvar isso aqui, tá? Vou pedir para salvar, tá? Para a gente ir verificando. Dentro aqui do buscando e editando, tá? Estou dentro do Zemp, tá? Lá dentro do Zemp, a tdocs e buscando e editando. Para você trabalhar aí com
com PHP, você tem que estar dentro de um servidor Apache, tá? Então, estou dentro da pasta buscando e editando. Vou salvar ela, que nem eu tinha falado, né? O nome dela vai ser edita.php, tá? O nome dessa página aqui. Então, salvei. Bora ver como é que ela está aqui, ó. Vou atualizar aqui, ó, edita.php, tá? Cliquei nela, não aconteceu nada, então isso significa que ela está funcionando direitinho, não deu nenhum erro. Então, vamos continuar. Agora, a gente vai fazer o seguinte, nós vamos executar uma consulta, tá? Vamos executar uma consulta SQL, tá? Para recuperar os dados que deseja alterar, né? Quais são esses dados? Tá aqui, ó, são esses dados que estão dentro de um banco de dados MySQL. São esses dados que estão na tabela cadastro, tá? Tabela cadastro, banco de dados vidas, beleza? Tranquilo. Voltando aqui no MySQL, tá? Então vamos realizar uma consulta, tá? Essa consulta, para a gente fazer essa consulta, o que a gente vai precisar? Quando a gente clica aqui no pesquisar, né, que eu falei anteriormente, você envia o ID, tá? O ID. Então o que a gente precisa? A gente precisa desse ID para fazer essa pesquisa, para começar tudo. O motor de partida dessa pesquisa. Então o que a gente vai fazer aqui? A gente já vai começar criando uma variável chamada ID, tá? Porque é a partir dela que vai começar. Mas eu vou colocar para ela o ID1, para pesquisar o ID1? Não, né? Porque aí ela só ia fazer e ia ficar travado no ID1. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui pelo método get, né? Que ela enviou lá pelo método get. Então a gente vai pegar pelo método get, tá? Pelo método get, vamos abrir e fechar colchetes, aspas. E para ela vamos colocar o ID, tá? Igual tá lá. Vamos passar que ele vai receber esse ID, ponto e vírgula. Opa, calma, muita hora nessa calma. Ponto e vírgula aqui no final, tá? Então essa variável ID, ela vai receber aquele ID que a gente passou lá, pelo método get. Tranquilo? Beleza. Então, ela recebeu, ela já está carregada com ID. Agora a gente vai criar o código aqui, uma variável chamada carry, tá? Que ela vai fazer, ela vai injetar um código SQL de consulta. Vocês lembram qual é o código de consulta SQL? É o select, né? Ou seja, selecionar, né? Select, asterisco from, tá? Em qual tabela? Na tabela cadastro, tá? Tabela cadastra. Where, tá? Significa o i. Onde, né? Esse ID, você tem que prestar atenção. Esse ID aqui, ele tem que ser igual. Ele tem que ser igual, tá lá no teu banco de dados, tá? Onde o ID vai ser igual a 1? Não, onde o ID vai ser igual à variável ID, que nós acabamos de criar bem aqui, entendeu? Porque pode ser passado qualquer número. Ele vai pegar o número que foi passado e vai trazer para cá, tá? Onde o ID o ID é igual à variável ID, ponto e vírgula. Nota que esse ID aqui, ID é igual, ele tem que estar exatamente aqui, ó, igual o nosso ID aqui, ó. O I maiúsculo, o D minúsculo. Tem que ser igual porque ele vai se referenciar nisso aqui, tá bom? Deixa eu só, tá, alterou aqui. Tá? Então tem que ser dessa forma. Agora, a gente vai fazer o seguinte. A gente criou, né, a query, da qual ele faz o código de MySQL. Tá bom? Agora, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai buscar esses dados, vai criar uma variável chamado resultado. Já tem, anteriormente, aqui tem aulas falando sobre isso, tá? Também, a gente fez alguns exemplos assim. A gente vai criar uma variável chamada resultado e para ela a gente vai passar o MySQLi, tá? A gente vai passar a função MySQLi query, tá? Que ela faz o que essa função? Ela vai fazer a atualização, a injeção desse código que a gente acabou de fazer acima. Só que para isso eu preciso passar para ela a variável com, né? Ou seja, a gente tem que passar a conexão. Porque se não tiver a conexão com o banco de dados, como é que ele vai poder fazer como é que ele vai poder fazer essa atualização de query aqui, que seria este código aqui, né? Então ele precisa da conexão e precisa de qual é a linha de comando, qual é o código que você precisa passar, tá? Vou botar um ponto e vírgula aqui, beleza? Que nós temos a nossa variável resultados, beleza? Essa variável resultado foi passada, beleza, bonitinho, pegou, mas o que a gente precisa? De uma variável que vai armazenar esses dados, tá? E para isso a gente vai usar uma função chamada MySQLi, tá? Uma função chamada MySQLi, fetch assoc, tá? Deixa eu só ver se a palavra fetch aqui tá certo. Fetch ch, tá? Fetch assoc, tá? A gente precisa dessa função. E para ela, a gente vai passar a variável resultado, tá? Porque o que ela está fazendo aqui? Essa função está pegando os dados, é um array de dados, tá? Ela vai pegar todos os dados, ela vai pegar a variável resultado e vai jogar aqui dentro, ou seja, vai mostrar todos os dados, um array de dados. Para isso ela precisa da resultado, a resultado precisa da conexão e da query, a query precisa do select e do ID, e assim vai subindo tipo uma cadeia de comando, tá? Vou dar um Ctrl S aqui e vou salvar para ver se não está acontecendo nenhum problema, tá? Deixa eu voltar aqui, o nosso arquivo edita, ó, ele deu um erro aqui, tá? É bom a gente ir fazendo aqui para ir vendo. Aqui, na verdade, aqui ele está dando erro ainda porque ele ainda está com essa questão do... Ele não recebeu, né? Ele não recebeu dados nenhum, né? Então, tem que esperar ele receber os dados. Quando ele receber os dados, a gente vai fazendo, tá? Ele vai dando esse erro aí. Ele está dando esse erro aqui na linha 15, tá? Que é aqui, tá bom? Mas aí a gente vai fazendo porque ele tá pegando ela como vazia, né? Não foi passado nada, então ele vai dar esse erro. Beleza, então. Então vamos continuar aqui com o nosso código aqui, tá? Então assim, essa parte de executar uma consulta no SQL para recuperar os dados, ela tá pronta. Agora o que a gente precisa? A gente precisa de um formulário, né? A gente precisa de um formulário em HTML que vai poder te mostrar isso na tela, aqui na tela do PHP, tá?
a gente precisa, ela vai precisar te mostrar aqui para você visualizar e editar, se for preciso, tá? Então a gente vai criar um formulário, tá? Vamos criar aqui um formulário no HTML, tá? Tô na página aqui do PHP, só que agora a gente vai criar um form aqui em HTML. Esse formulário, o método, a gente precisa passar o método, tá? O método que a gente vai passar dele de envio, tá? A gente vai passar um método, o método vai ser o método onde a gente faça post mesmo, tá? Pode ser get ou post aqui, tanto faz, passar o método post mesmo, tá? E essa ação dele, qual vai ser a ação? Vai ser mandar para o outro arquivo que eu falei, que vai ser o arquivo salvar ou atualizar, você bota qualquer nome que você quiser. Eu vou botar aqui o arquivo chamado atualiza.php, ou seja, vai mandar para esse arquivo que vai fazer a atualização. Aqui, esse formulário vai mostrar os dados para você na tela, e aí as alterações que você fizer, ele vai mandar para esse outro arquivo, atualiza.php, mas já vai atualizar. Na verdade, esse arquivo atualiza.php, você nem vai ver ele na tela. A única coisa que você vai ver é se deu erro ou é dados atualizados com sucesso, só isso. Beleza? Tranquilo. Então, você manda aí para o atualiza.php. Esse formulário que nós estamos criando é o formulário que vai mostrar os dados na tela para você, tá bom? Então, a gente vai começar a criar esse formulário. Essa aqui é uma parte que ela vai ser um pouquinho mais demorada um pouco. Esse primeiro input, ele é um input do ID, tá? Esse text, a gente vai passar para ele, esse text dele, a gente vai passar um header, tá? Text header. Isso aqui significa que esse input ele vai ser oculto. Você não vai precisar dele, tá? A gente não vai precisar dele, tá? Mas essa questão dos name, do ID, é muito importante, tá? O name dele vai ser ID, tá bom? Ficou errado aqui, né? O nome dele vai ser ID. E ele vai precisar de um value, né? O que vai ter esse valor? Então aqui aqui dentro vai entrar o que a gente acabou de fazer lá em cima. Vou botar aqui, ó, igual, entre aspas, tá? E vou só concluir aqui, essa questão. Beleza. Então aqui ele terminou. Esse valor dele, né? O valor que eu poderia passar para ele, só que aqui vai ter um diferencial. Olha só como é que vai funcionar aqui. Esse ID, esse valor dele é o que nós vamos resgatar aqui, ó, dentro da nossa pesquisa da query aqui, da nossa pesquisa que nós fizemos. Então, esse valor, todos eles aqui, o formulário ele vai mostrar o que foi pesquisado aqui, entendeu? Então, para fazer isso aqui, a gente vai precisar usar aqui dentro do formulário, a gente vai precisar usar PHP aqui dentro, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou abrir a tag, tá? Vou abrir a tag do PHP e também eu já vou fechar essa tag, tá? Pra gente ficar mais tranquilo. Vou dar um espaço aqui só para você entender. Então, eu abri ela, tá? E já fechei ela, beleza? Ó. E ela está dentro das aspas, tá? Dentro das aspas duplas. Então, bora ver. O que é que ela tem que mostrar? A gente sabe que para mostrar no PHP a gente usa um echo, não é isso? Então, ela vai mostrar um echo. Ela vai mostrar a variável dados, tá? Que a gente criou aí em cima, tá? Só que a variável dado, o que ela vai mostrar? A gente só quer que ela mostre o ID que ela recuperou. Lembrando que esse ID aqui que eu boto aqui, ela recuperou do banco de dados. Então, se ela recuperou essa palavra ID aqui, ela tem que ser exatamente igual, tá aqui, ó. Igual exatamente tá aqui, tá? O ID. Beleza? Tranquilo? Então, podemos fechar aqui o nosso values, tá? Ele tá pronto. Aqui no final, né, a gente sabe que quando a gente termina um código em PHP, a gente tem que colocar ponto e vírgula, né? Então, coloquei o ponto e vírgula. Beleza. Próximo passo. A gente vai criar um label, tá? A gente vai criar um label, porque agora a gente vai trazer os dados. Qual é o primeiro dado que a gente vai trazer? A gente vai trazer o nome, né? A gente vai trazer o nome da pessoa. Então, esse label, ele vai se chamar nome, beleza? Vai se chamar nome, porque ele vai trazer o nome da pessoa, tranquilo? E a gente vai precisar do input para mostrar esse nome. Então, eu não vou digitar mais tudo isso aqui, ó. Vou só copiar do input do ID e vou colocar aqui embaixo, tá bom? Então, esse nome que ele vai buscar, o text dele vai ser como? Vai ser text, tá? O type dele vai ser text, tá? O name dele vai ser nome, tá bom? O nome dele vai ser nome. O values dele agora aqui, né? Vamos trabalhar a questão do valor dele, tá? O values deles aqui vai ser do mesmo jeito aqui, né? Você tem a variável ID, só que o que vai mudar? Que aqui na parte dos dados, eu não quero que ele mostre ID, eu vou querer que ele mostre nome, tá? Lembrando que nome tem que estar igual, tá aqui no banco de dados, ó. Nome, tá o N, tá maiúsculo, beleza? Então ele vai mostrar o nome, tranquilo? Deixa eu salvar aqui, só ver se apareceu novos erros, né? Sem ser aquele lá só continua aquele mesmo, né? Porque essa questão dos dados lá que a gente busca, tá? Que ele não tá dizendo que não tá indefinido, né? Vamos continuar aqui, vamos atualizar. Beleza. Então, buscamos aqui para ele mostrar o input do nome, tranquilo? Agora vou copiar tudo isso aqui, ó. Vou copiar o label e o input também, tá? Agora ele precisa mostrar, depois do nome, né? Depois do nome ele vai mostrar o endereço. Então eu crio aqui endereço, tá? Quando você trabalha em PHP, é isso, né? Que você, por exemplo, aqui você precisa ver essa questão aqui do HTML, mas se ele deu erro, ele não vai executar a página, porque é a página que está em PHP. Mas vamos para frente. É só a questão tá indefinido aqui o ID, tá? Vamos colocar agora a seguinte forma. Depois eu vou colocar aqui um IP fictício, um ID aqui, eu vou colocar o ID manual só para a gente testar essa parte aqui. Deixa eu só terminar essa parte dos inputs, beleza? Então vamos lá. Depois do nome, a gente vai pedir para ele mostrar o quê? A gente vai pedir para ele mostrar o endereço, né? O endereço. Então aqui no for desse label,
né? Eu vou colocar para ele endereço mesmo, tá? Aqui pode ser minúsculo, não tem problema. Aqui dentro vai ser o endereço, o text dele, o type dele vai ser text mesmo, e o values dele, né, o valor dele vai ser endereço, beleza? Então, esse aqui vai mostrar o endereço. O name dele vai ser endereço também, pode ser minúsculo mesmo, tá? O nome dele vai ser endereço, beleza? Tranquilo, vamos continuar aqui. O próximo agora, depois do endereço, ele precisa mostrar o quê? Depois do endereço, ele vai mostrar o bairro, né? Então, bem aqui, nesse próximo aqui, ele vai mostrar o bairro. A gente pode até colocar aqui 2 pontos, né? Para ficar um negocinho mais bonitinho, mais organizado, para mostrar, tá? Até nome, endereço, o bairro. O for dele aqui vai ser bairro também. Esse for também, eu já tenho aqui no canal, fiz umas vídeos explicando esse for, o que ele faz, né? A ligação do for com o input, tá? Se você não quiser ver o vídeo, você dá uma pesquisada aí, mas é muito interessante, muito legal isso aqui, tá? Então, vamos lá. O for, o type, o name dele aqui vai ser bairro, tá? E o values dele aqui, nos dados, ele vai buscar o quê? Ele vai buscar... Opa, apaguei aqui que não era para apagar. O values dele aqui, ele vai buscar o bairro. Lembrando que o B é maiúsculo, tá? Pronto, buscou o bairro, né? Então, o name bairro, beleza, acredito que tá tudo certo. Depois disso, vou só copiar de novo e colar. Depois disso, nós vamos buscar o estado, tá? Vamos buscar aqui o for dele. Estado. Aqui vou colocar estado bonitinho, maiúsculo, que é esse que vai aparecer na tela. O type dele vai ser text mesmo. O name dele vai ser estado. E o values dele, ele vai pegar, né, os dados que ele vai mostrar na tela, vai ser lá no arraios de estado, né? Estado com letra maiúscula. E por último, vai ser ele vai mostrar a cidade. Bem aqui no for, a gente vai colocar a cidade. Bem aqui, a gente vai digitar cidade também. O type dele vai ser text mesmo, o name dele vai ser cidade, tá? E o values deles aqui nos dados, ele vai mostrar os dados na parte que eu quero. O que eu quero que ele mostre? Eu quero que ele mostre cidade, tá? E por último, nós precisamos criar um botão, tá? Esse botão é um botão submit de envio, ou seja, ele precisa enviar essas informações para fazer a atualização. Olhei as atualizações, quero editar esses dados, então eu preciso editar e enviar novamente para o banco de dados para ele fazer a atualização, certo? Então eu vou copiar só esse último aqui, input, vou botar ele aqui embaixo, tá? E o type dele, desse input, vai ser submit, que significa enviar, tá bom? O name desse input também, vamos colocar submit, né? Vai ser enviar. E esse valor, que é aquilo que eu falei, que a gente coloca, ele aparece, a gente vai colocar assim, atualizar, né? Você pode colocar atualizar, salvar, o que você quiser botar aí, né? Vou colocar salvar, atualizar, tanto faz, né? Ele vai atualizar os dados, né? Atualizar dados, vamos colocar assim, atualizar dados, né? Vamos atualizar dados, beleza? Então pronto, então basicamente essa nossa primeira parte que ela tá pronta, vou salvar ela novamente. Deixa eu colocar aqui esse aqui, deixa eu colocar aqui igual 1, só pra gente fazer essa primeira parte. Né, deixa eu coisar aqui, edita. Ó, o que aconteceu aqui, ó? Eu coloquei manual, viu? Isso aqui eu coloquei manual, tá? Daqui a pouco não vai ser mais manual. Foi só pra gente testar se essa página estava funcionando. Porque como não estava tudo certo, eu não cliquei lá no outro para enviar, para receber esse ID1, eu coloquei ele aqui manual só pra gente testar ela. Tá, o que aconteceu aqui, ó? Ó, veja que ele já pegou. Ele foi lá no ID1, pegou Maria José, ó, já pegou o nome dela, o endereço, o bairro, tá? O estado, e aqui também já pegou o botão atualizar, tá? Só que eu vou botar isso aqui, eu não vou colocar isso aqui assim, um do lado do outro. Eu vou colocar ele embaixo do outro, tá bom? Ficar melhor. Ficou um errinho aqui, né, no botão atualizar. Deixa eu voltar aqui. Botão A. Então, pessoal, voltando aqui, aqui é o seguinte, eu coloquei aqui, né, coloquei os BR para ele pular e atualizei, tenho atualizar dados, tava uns errinhos aqui, tinha umas coisas que eu tinha colocado aqui que tinha vindo daqui. E eu coloquei aqui para ele ficar tudo embaixo um do outro, porque ele tava um na frente do outro, certo? Vou salvar aqui para ele ficar tudo embaixo do outro e também eu criei aqui um style, tá? Eu criei esse stylezinho aqui, dentro acima do body. Eu criei um style para o input, tá bom? E para o label. Coloquei uma font size, tá bom? De 20px. Para que isso? Vou salvar aqui, para ele ficar... eu tô aqui na minha tela de pesquisa, tá? Eu tô na minha tela de pesquisa aqui, buscando e editando. Outra coisa, para ele já abrir certinho, né? Agora eu não preciso mais aqui. Aqui onde eu tinha colocado o manual, o ID, eu vou tirar, tá? Agora, o que vai fazer? Quando eu clicar para atualizar dados aqui, o submit para eu enviar, então ele já vai enviar da forma certinha, tá? Então, ele já está recebendo aqui, ele vai receber aqui o ID, quando eu clicar no pesquisar, tá? Quando eu clico no pesquisar, ele já vai receber esses dados aqui para mim, tá? E vou mostrar na tela. Então, eu tirei aqui, então ele já tem que receber os dados para mim, beleza? Vou salvar aqui, tá? O que vai acontecer aqui no meu pesquisar, vou botar para pesquisar, ele vai abrir. Vamos pesquisar aqui o Ricardo Sanches, né? Que o ID dele é o 4, tá bom? Então, vou clicar no Ricardo Sanches, tá? Ele passou o ID 4 e aqui ele pegou o ID 4. Então, aquilo que eu estava falando aqui, o que eu fiz aqui? Eu botei uns BR aqui no final, tá? Do nosso código. E o nome do botão atualizar dados. E também esse BR, para que foi esse BR? Foi para pular, para ficar um embaixo do outro, né? Que eles estavam do lado do outro. E a questão aqui do style, tá? Eu criei um style aqui.
para botar a font size 20. Para quê? Para ficar grandão assim, ó, para ficar melhor de vocês enxergar. Criei um style de font 20 tanto por input como por label, tá? E o botão que é um input também ficou grande, tá bom? Agora aqui é o seguinte, quando eu clico no atualizar dados, ele vai atualiza.php. Aqui é que ele vai atualizar, né? Então digamos que eu faço uma mudança aqui, ó. Digamos que eu boto aqui tipo MG, né, o estado dele eu mudei. Clica em atualizar dados, ele dá um erro, né? Por quê? Porque não tem ainda esse arquivo atualiza, que é o que nós vamos fazer agora. A próxima aula, eu vou cortar o vídeo aqui, e o próximo vídeo a gente vai fazer esse arquivo aqui de PHP, que ele vai atualizar. O que ele vai fazer? Ele vai vir aqui no banco de dados, esse arquivo atualiza, vai fazer a mudança aqui, vai atualizar e vai salvar e vai mudar esse banco de dados, beleza? Que é o próximo arquivo. Aqui, o que a gente está fazendo aqui, está pesquisando, o que ele está fazendo? Ele está indo lá no banco de dados e buscando os dados, e mostrando para você os dados na tela, tá? Agora, se eu quisesse alterar esses dados, salvar, é o que a gente vai fazer agora, ó. Veja que eu passei para ele o ID2, tá? Ele foi lá e buscou o Francisco Antônio, tá aqui, ó, ID2, Francisco Antônio, beleza? Então, a gente vai para o próximo vídeo agora, vou cortar aqui, vamos começar outro vídeo, que é atualizando os dados, beleza? Foi, pessoal, até mais.